Pessoal, o assunto de hoje é falar sobre a Auren Energia, essas aquisições que ela anda fazendo. E será que essas aquisições vão ser capazes de impactar negativamente a distribuição de dividendos? A gente vai discutir que essa política de dividendos e juros sobre capital próprio, ver essas aquisições, ver o que o mercado anda dizendo sobre a Auren para reafirmar a nossa tese. Aí você vai ter condições de escolher por conta própria se você investe ou não e tomar as suas próprias decisões. Para isso a gente primeiro vai dar uma atualizada no portfólio, conhecer mais a Auren Energia, que hoje conta com uma capacidade instalada de 3,2 gigawatts, dividido em 3 ativos diferentes. Ela tem os ativos hidrelétricos, com 8 usinas hidrelétricas com a produção de 2,1 gigawatts. Depois ela parte para os ativos eólicos com 31 parques. Os ativos solares somam 8 parques solares e mais outros projetos em desenvolvimento, com prazo de concessão até 2055 e 2056. Então isso gera uma receita muito previsível para a Auren, tá? Ela também conta com uma comercialização de energia para pequenas e médias empresas, que é muito interessante, que é até pauta do vídeo de hoje que eu vou te mostrar mais para frente. Então a Auren vem crescendo mais abruptamente de 2018 em diante, onde ela tem a aquisição do controle da CESP. Então ela aumenta essa capacidade de geração e agora em 2024, com essa aquisição da AES Brasil, a Auren passa a ter 8,8 gigawatts de capacidade, se tornando então a terceira maior produtora e geradora de energia do Brasil, concorrendo aí com grandes players. Isso é bastante positivo para quem é investidor e para quem procura ter Auren para o longo prazo. Então, somando o portfólio de Auren e AES Brasil, ela vai ter um portfólio misto, quase que ideal daquilo que se espera para ela. Então ela vai ter 54% de energia hidrelétrica, 36% dos parques eólicos e 10% dos parques solares, mas os planos são de aumentar um pouquinho esses projetos solares que estão aí em andamento, tá, pessoal? Só que essas aquisições não são de graça, né? Ela vai ter uma alavancagem muito robusta pela frente com a aquisição da AES Brasil. Então ela passa de 1,8 dívida líquida por EBITDA para 5,3 dívida líquida por EBITDA. Isso em valores seria hoje 3,2 bilhões de reais em dívidas, passará a ter 17 bilhões de reais em dívidas. Só que o argumento que eles usam é que a capacidade de geração de Auren mais a AES Brasil suporta, com a base nos cálculos, todo o pagamento amortizado dessas dívidas a longo prazo. Então, com a capacidade própria, sem precisar fazer follow-on, né, sem precisar aí emitir novas ações no mercado, sem precisar dividir a empresa, ela vai conseguir pagar todas essas dívidas, aumentando bastante. Então, com isso, fica na dúvida se realmente, para poder pagar todas essas dívidas, os dividendos serão justamente muito impactados. A gente vai ver um pouquinho desse histórico de dividendos mais para frente. E a notícia mais recente é que a Auren adquire a segunda maior comercializadora de energia do país. Ela soltou um comunicado ao mercado dizendo que comprou integralmente a Esfera Energia. A Esfera Energia é uma empresa que trabalha comercializando a energia elétrica para pequenas, médias empresas e para pessoa física. Com isso, há uma concorrência de preços melhor para quem compra essa energia de uma forma mais barata, sem depender da energia local. Hoje, a Esfera Energia tem 7% do gerenciamento de toda a energia consumida no Brasil. Ela atende a mais de 133 usinas de geradoras e conta com a administração de 7 gigawatts de potência. Então é bastante coisa, pessoal. Hoje é mais de 540 empresas que a Esfera Energia atende, mais de 1.600 consumidores. Então ela tem ali uma economia de 480 milhões de reais em 2022, né, que foi para quem estava ali consumindo essa energia de uma forma mais barata, atendendo também mais de 3.900 lares. E ela divide o seu esquema de negócios em 3 esferas, né? Por incrível que pareça, tem a esfera simplificada, que atende a pequenas empresas, depois a esfera resolve, que atende a grandes empresas na parte também de gerenciamento e deixando uma equipe pronta no local, na fábrica, para poder tomar conta dessa questão da energia, e também ela tem a esfera economiza, que é para pessoa física, para você, eu, para nós aí podemos economizar nas nossas contas de luz. Com isso, pessoal, o que se espera? Espera-se com essa aquisição da Auren aumentar mais o seu portfólio de ativos e aumentar a capacidade de geração de receita. Então, se a Auren recebe mais, ela consegue tanto pagar
as dívidas que ela adquire comprando essas empresas, quanto ter uma receita saudável, um lucro saudável dentro da sua empresa. Mas não só isso, a Auren vem comprando outras pequenas empresas há mais tempo, para se tornar mais competitiva no mercado. Então a Auren compra a fatia da startup Flora Energia, depois ela compra a Way2, que é uma outra empresa de gerenciamento, depois ela une parcerias com a Vivo para criar uma joint venture onde ela consegue ter um ramo de propagandas muito mais espalhados pelo Brasil, usando também ali o market share da Vivo, e isso faz a empresa ir aumentando o seu portfólio e diversificando também suas receitas cada vez mais para se tornar mais competitivo. Então, somando tudo isso, a gente olha as cotações, a gente vê que no decorrer do ano há uma queda de 22% no valor da cotação de Auren, né? O mercado ficou um pouco preocupado com essas dívidas, com essa alavancagem mais agressiva, então ainda não se sabe se realmente a capacidade de geração de caixa de AES Brasil junto com a Auren será capaz de cumprir geralmente assim, um pagamento de forma saudável dessas aquisições, né? Mas soma-se também ao fato do Ibovespa estar em queda também no acumulado do ano, menos 2,7%, tentando se recuperar agora nas últimas semanas, tendo uma leve alta, mas quando se soma há uma queda. Então, quando o Ibovespa cai, algumas empresas costumam conseguir, seguem essa linha também de queda, tá, pessoal? Dando uma olhada no histórico recente, né, de 2021 para cá, nas receitas e lucros, a gente percebe que a gente tem uma geração quase que equalitária de receitas, isso sem aquisição da AES Brasil, somente a Auren, tá, e CESP. Só que a gente tem uma ondulação ainda, um histórico muito fraco de lucros, então não dá para saber direito as previsões futuras, o que dá insegurança para o mercado. Então a gente tem aqui um quarto tri de 2022 um lucro absurdo, por conta de uma indenização que ela recebeu, e no terceiro tri de 2023 um prejuízo, mas esse prejuízo é referente a um imposto muito grande que ela teve que pagar sobre essa indenização que ela recebeu. Então aqui nessa linha a gente não consegue ter um histórico mais efetivo da sua capacidade de geração de caixa. Então isso dá uma certa incerteza no mercado, por isso que as cotações estão ali performando negativamente também, e o que de certa forma pode ser oportunidade para algumas pessoas adquirirem mais números de ações, tá? Como eu disse, como ela recebeu toda essa indenização, ela distribuiu muito, ela distribuiu R$3 em 2023 para cada ação que você tinha de Auren, então foi um dividendo ali de mais de 25% na época. Hoje ela já distribuiu em março 40 centavos e, de acordo com algumas entrevistas que eu vi do CEO da Auren, ainda vão ser distribuídos dividendos, só que dividendos mais comedidos, dividendos mais saudáveis, dividendos dentro da linha dos 40 centavos, tá? Porque até se a gente olha no estatuto da empresa, na política de dividendos, a gente tem que a empresa ela tem que distribuir em forma de dividendos 25% sobre o saldo líquido apurado e ajustado. Então, o lucro líquido ajustado, 25% é tirado como os dividendos. Não menos importante, 5% desse lucro também deve ser colocado sobre uma reserva legal e o remanescente pode ser utilizado ali para reserva de contingências e outros afins, tá? Mais à frente no documento ele diz que também, após as deduções, reversões mencionadas nos incisos 1 e 4 acima, que é o que a gente leu, a parcela correspondente a até 75% pode ser aplicada na forma de reservas de investimento, onde ela pode fazer essas aquisições, onde ela pode ser mais ambiciosa em adquirir um portfólio mais diversificado, tá? Se a gente analisa também o desempenho de Auren Energia desde o seu IPO recente, né, de 2022 a 2024, ou seja, pouco mais de 2 anos, a gente compara com outras empresas de quase do mesmo segmento, geradoras de energia, né, sobre Engie e Eletrobras, a gente tem que nesse curto período de tempo a Engie performou melhor, ganhando 25% de rentabilidade, contra a Auren, que performou negativamente, menos 3,9%, justamente por essa incerteza ainda que o mercado tem e por Engie ser uma empresa muito mais sólida. Então, para você que está procurando outras empresas aí resilientes para poder dar uma estudada, pode olhar Engie, pode olhar Eletrobras, que o mercado não tira o olho esse ano de Eletrobras, todo mundo recomendando, mas se eu olho também o que os analistas estão dizendo sobre a Auren, a recomendação é de compra, tá? De alguns, compra forte, mas
e na média geral ali para você comprar as ações segundo os analistas e não segundo aqui o canal do investidor, que a gente só passa informação e não faz sugestão de investimento, tá? Quando a gente compara então, para finalizar, a ENGIE, a Eletrobras e a Auren Energia, em termos de dividendos, quem sai na frente está mais focado aqui na ENGIE, tá, pessoal? Porque esses dividendos de 15,19 da Auren, isso é resquício ainda do passado dos últimos 12 meses e a gente não consegue ter um histórico. Provavelmente ela deve ficar entre 4,5% e 5% em dividend yield, tá? PL também da Auren está distorcido por conta daquele prejuízo que ela teve que pagar, aquele imposto excessivo, então isso joga o lucro lá para baixo e distorce os números reais da empresa. Para isso você tem que olhar quando for analisar o EBITDA, tá? Em termos de PL, quem estaria mais barato hoje seria a ENGIE também, apesar de estar sendo negociada a R$ 46. O EV/EBITDA também é mais atrativo, né? Da ENGIE, então ela tá ganhando aí das outras empresas. Tem uma maior margem líquida, ela tem uma dívida líquida por EBITDA também mais saudável, né? Essa dívida líquida por EBITDA de Auren vai subir, como eu já disse anteriormente no vídeo, e o retorno que a gente calcula pelo ROI, o retorno sobre o patrimônio de ENGIE, está também muito maior do que os das outras empresas. Então, para quem busca uma empresa de crescimento, por exemplo, a Auren tem muitos projetos pela frente e ela tem um longo caminho para percorrer com essas aquisições e com esse pagamento da dívida que ela vai adquirir quando comprar efetivamente a AES Brasil. Mas para quem já quer algo mais consolidado, algo mais com uma capacidade de geração de caixa mais robusta e mais resiliente, tá ali entre Eletrobras e entre ENGIE. Eu, particularmente, tenho ENGIE na minha carteira, que é uma empresa mais protetiva. Ela não varia muito nas cotações, há pouca oportunidade de compra num valor atrativo, mas se a gente olha nos indicadores fundamentalistas aqui, o preço está para aquilo que a empresa vem fornecendo em forma de lucro. Então você está pagando um valor teoricamente justo, tá? A Eletrobras também é bastante elogiada pelo mercado. Eu, particularmente, não gosto muito, mas isso é individual de cada um. Eu não vou ficar aqui opinando sobre o que você deve ou não comprar, tá bom, pessoal? Então essas foram as atualizações de Auren Energia. E eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu quero que você deixe o like aqui pra mim, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Essa inscrição é tudo que eu preciso de você hoje, ativando o sininho, é claro, porque eu faço vídeo e você já vai receber aí automaticamente, tá? Comenta pra mim, Auren, ENGIE ou Eletrobras? Se você tivesse que escolher uma dessas empresas, qual você escolheria hoje, tá bom? Você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.